Saudações, meu nome é Heber Barreto de Souza e vou ministrar a aula de Ciência Política, especificamente a respeito da unidade 1, que tem como título Conceitos Básicos da Ciência Política. Estudaremos nessa unidade os conceitos relacionados ao poder, as tipologias clássica e moderna das formas de poder, as características do poder do Estado, a organização do Estado e a preponderância do Executivo e o papel da administração pública. A respeito do poder, nós temos o seguinte parâmetro. O que seria o poder? O poder é algo que não é material, é algo que não se pode encontrar em algum lugar. Ele apenas pode ser exercido. E para isso, segundo as tipologias que veremos mais à frente, nós precisamos de alguns aspectos, de alguns itens para que isso ocorra. Um deles é apontado como um meio. É preciso que haja um meio, tanto pode ser uma casa, pode ser uma empresa, pode ser um país, enfim. Deve haver um meio para que o poder possa ser exercido. O segundo item é a respeito de um sujeito, que pode ser compreendido também tanto quanto uma pessoa, um grupo, um país, etc. O terceiro aspecto pauta-se a respeito do objeto. O objeto vai entrar nessa relação justamente porque, após isso, vai ter um fim ou uma finalidade. Então temos um sujeito que vai exercer o poder em relação a um objeto com um determinado fim e em um determinado meio. A respeito da tipologia clássica das formas de poder, em relação a como esse poder é exercido, ela demonstra três tipos de poder: o poder paterno, o poder despótico e o poder político. Essa tipologia clássica das formas de poder, ela foi formulada por Aristóteles, e ele dizia que o poder paterno era exercido pelo pai sobre o filho no interesse do filho. Por sua vez, o poder despótico era exercido pelo senhor sobre o escravo no interesse do senhor. E por fim, o poder político era exercido pelos governantes sobre os governados no interesse de ambos. Já a tipologia clássica das formas de poder, continuando, ela também trata da seguinte questão: a respeito da quantificação do poder exercido no determinado meio, no determinado âmbito. Então, ela trata da quantidade de governantes, da espécie de poder exercido. Seria a boa forma de governo ou a forma degenerada de governo. A respeito da quantidade de governantes, fica da seguinte maneira: poucos ou muitos. Então, uma única pessoa pode governar, poucas pessoas podem governar ou muitas pessoas. E a relação é direta a respeito da boa ou das boas formas de governo e das formas degeneradas. Um único governante, a respeito da boa forma de governo, seria um monarca. E a respeito da forma degenerada, ele seria um tirano. Poucos governantes, segundo a boa forma de governo, seriam classificados como aristocratas, e pela forma degenerada seriam classificados como uma oligarquia ou oligárquicos. E por último, quando muitos estivessem exercendo poder, pela boa forma de governo seria a politeia, e pela forma degenerada seria a democracia. A respeito da tipologia moderna das formas de poder, nós temos o seguinte: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Essa formulação já foi feita por Bobbio,
que após ter feito leituras de Weber, conseguiu fazer um resumo e classificou esses 3 pontos, essas 3 tipologias. Então, na modernidade, podemos dizer assim, o poder ele é exercido pelo âmbito econômico, pelo âmbito ideológico ou pelo âmbito político, propriamente dito. E apenas a título de exemplo, a respeito do poder econômico, nós podemos relacionar com o sistema capitalista. A respeito do poder ideológico, nós podemos relacionar com os partidos políticos, e o poder político nós podemos relacionar com o Estado. Veremos também a respeito das características do poder deste Estado, especificamente. A primeira é a exclusividade, a segunda é a universalidade e a terceira é a inclusividade. A exclusividade pauta pelo seguinte: o Estado ele é o único ente que pode exercer o poder, mas ele tem que ter o reconhecimento de todos os seus cidadãos. A respeito da universalidade, ele, a respeito do que ele tem a fazer pelos seus cidadãos, ele tem que formular políticas públicas, enfim, ele tem que formular uma série de ações em âmbito universal, não em âmbito restrito, não em âmbito específico. Ele tem que atender a todas as demandas, a todas as suas demandas. E a respeito da inclusividade, esse é um ponto que nós trataremos mais à frente. Relacionando cada item, ou seja, a exclusividade, a universalidade e a inclusividade, nós podemos ter a seguinte forma. A respeito da exclusividade, ele utiliza a sua força, o seu poderio militar, para exercer esse poder, para garantir que ele continue no poder, que ele seja o único que possa exercer o poder. Sobre a universalidade, ele é o único que pode tomar decisões. E a respeito da inclusividade, ele é o único também que pode fazer uma intervenção, quer dizer, uma intervenção imperativa. Sobre a organização do Estado, em uma linguagem funcionalista, podemos dizer, o Estado ele tem basicamente 3 funções: a legislativa, a executiva e a judiciária. Nós vamos ver agora mais especificamente como é que se dá essa relação em relação às funções que o Estado tem e exerce. Nós temos as esferas federal, estadual e municipal, e nós temos os ornamentos jurídico e os poderes. Então, o ornamento jurídico, que é exercido na esfera federal, é reconhecido como a própria Constituição Federal. Por sua vez, no âmbito estadual, o ornamento jurídico que pauta este poder e esta organização do Estado são as constituições estaduais. E, por fim, no âmbito municipal, são as leis orgânicas. A respeito do poder executivo, no âmbito federal, o presidente da República é o representante. Nos estados, ou melhor dizendo, no âmbito estadual, são os governadores, e no âmbito municipal são os prefeitos. A respeito do poder legislativo, nós temos o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e pela Câmara. No âmbito estadual, nós temos as Assembleias Legislativas e a Câmara Distrital, no caso específico do Distrito Federal. E no âmbito municipal, nós temos as câmaras municipais propriamente ditas. A respeito do poder judiciário, na esfera federal nós temos os tribunais federais, na esfera estadual nós temos os tribunais estaduais, e na esfera municipal este
esse âmbito, essa esfera, ela é inexistente. A respeito da preponderância do executivo e o papel da administração pública, temos alguns pensadores como Rousseau e Montesquieu que dizem ou diziam o seguinte: eles levavam em consideração a relevância de outros âmbitos, ou seja, Rousseau ele primava pelo poder legislativo, então ele dava mais importância ou considerava mais este poder. Já Montesquieu ele considerava o poder judiciário como relevante, mas o executivo ele se torna relevante porque nós temos que ter, mesmo com esses outros poderes, um poder que vai justamente executar ou vai sobressair em relação aos outros. Não é que ele seja mais importante, mas é justamente pelo status, ou então pela maneira com que ele deve fazer isso. Então, assim, nós finalizamos a unidade 1, que foram os conceitos básicos da ciência política, e esperamos que você possa ter um bom estudo.